Na Era do Espírito. Muito bom dia aos caros ouvintes da Rádio Guarujá. Eu me chamo Narbal Almeida Júnior e estou aqui para apresentar para vocês o programa Na Era do Espírito. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 5, que é da Lei de Conservação. E a primeira pergunta desse capítulo é a seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? Onde os espíritos respondem, abre aspas, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, fecha aspas. Então a gente pode ver, né, que a conservação é uma lei que está em toda a vida do planeta, do nosso planeta. Desde as árvores, né, que suas raízes buscam a água para sobreviver, e quando o tempo seca, elas deixam as folhas caírem para poder não perder a água que elas possuem. Até os animais que, usando do raciocínio, né, fogem de seus predadores ou correm atrás de presas para poder comer e sobreviver. E nós, humanos, com a nossa inteligência, vamos muito, muito além disso. Plantamos, colhemos, fabricamos e um monte de outras coisas. Então Kardec pergunta o seguinte: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? E a resposta dos espíritos é a seguinte, abre aspas, porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Fecha aspas. Toda vida existe por um motivo, nada está aí por acaso. E todas têm uma serventia. Mais à frente, Kardec pergunta o seguinte: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos respondem o seguinte, abre aspas, é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Fecha aspas. Mais à frente os espíritos continuam, abre aspas, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver, fecha aspas. É impressionante pensar que essa resposta tão atual foi dada pelos espíritos lá por volta dos anos 1850. E hoje, muitos anos depois, a gente se preocupa aí com a ecologia para poder preservar o mundo e deixar o mundo melhor para os nossos filhos e netos, nossos descendentes, né? E Kardec pergunta o seguinte: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? E aí os espíritos respondem, abre aspas, ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que utiliza a providência, para lhes experimentar a consciência, a paciência e a firmeza. Então, irmãos, para mim está faltando, mesmo que para o meu vizinho esteja sobrando, o que é preciso é buscar com ardor e perseverança, porque nesse caso eu estou sendo provado. Está sendo provada a minha constância, a minha paciência e a firmeza para eu conseguir os meios de que eu preciso para sobreviver.
E a outra pergunta que Kardec vem é o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta dos espíritos, abre aspas, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo, fecha aspas. Essa resposta fica bem clara com a próxima pergunta, que é a seguinte: com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais? Onde os espíritos respondem o seguinte, abre aspas, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da sua tentação, fecha aspas. E Kardec emenda com a seguinte pergunta: qual o objetivo dessa tentação? Onde os espíritos respondem, abre aspas, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos, fecha aspas. A gente consegue identificar aqui duas coisas bem claras. Primeiro, que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência para buscar os meios para a nossa conservação. Que a gente não pode cometer excessos nessa busca, né? Mas que também a gente tem que correr atrás, não pode ficar esperando que tudo caia do céu. Porque o trabalho também é uma lei divina e é uma necessidade humana. Então Kardec pergunta: traçou a natureza limites aos gozos? E os espíritos respondem, abre aspas, traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Fecha aspas. Então, o excesso é o que leva a desequilíbrio na natureza, o que acaba punindo a gente mesmo. Muitas coisas acontecem porque a gente exagera. O exemplo clássico é o uso da terra de modo abusivo. Plantações mal feitas visando só o lucro. Aí a chuva vem, carrega tudo, leva a terra, provoca vossoroca, provoca um monte de problema ecológico. Mais à frente, Kardec pergunta o seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem, abre aspas, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Fecha aspas. Então, conforme a nossa organização, né, o nosso organismo, a gente ainda precisa de carne. Mas haverá um dia em que nós não mais precisaremos, porque nós estamos evoluindo para cada vez menos necessitar de proteína animal. Kardec faz outra pergunta. O que se deve pensar das mutilações operadas do corpo do homem ou dos animais? E a resposta dos espíritos, abre aspas. A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós sobre se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não se pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Fecha aspas. Por que mutilar-se ou sacrificar um animal se isso não vai trazer bem para ninguém? Essa é a questão e o ponto de vista. E para finalizar, Kardec pergunta o seguinte: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? E a resposta dos espíritos é a seguinte, abre aspas, contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Modificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, o que se assemelha a uma serpente a vos corroer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que afligindo-vos rigores que já não são desse século. Fecha aspas. Termino por aqui desejando a todos um ótimo final de semana. Na Era do Espírito.